Eu pisei no fio ali, mas eu acho que deu tudo certo, né, Genivaldo? Tranquilo, né? Tranquilo, joia, beleza. Amados, vamos abrir nossas Bíblias. Lá no livro de Hebreus. Eu esqueci de pegar água hoje, tá, amados? Esqueci de pegar água. Se algum diácono não tiver aí. Beleza, obrigado, Senhor. Capítulo 1. Do versículo 1 até o versículo 4. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, do 1 até o versículo 4. Todos amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, a majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vamos estar orando nesse momento? Senhor Deus, agradeço pela tua palavra lida, que teu Espírito Santo continue a falar nossos corações nessa noite, que sejamos edificados por tua palavra, há uma urgência no nosso coração de ouvir a tua voz. Por isso, Pai, nos console, fale aos nossos corações, nos edifique. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber algumas coisas importantes. Nós vamos perceber que Deus ele tinha falado para Israel aos pais, no passado. E o escritor aqui da carta aos Hebreus, ele fala exatamente isso. Ele começa a argumentação do livro dizendo que Deus no passado havia falado aos pais, né, pelos profetas. Muitas vezes de muitas maneiras e também pelos profetas. Então Deus não deixou de falar no passado para o povo de Israel, não deixou. E é interessante que a carta aos Hebreus ele está orientando algo importante, porque Israel, o povo hebreu, eles não compreenderam quem era Jesus. E a carta aos Hebreus ele vem colocando Jesus no seu devido lugar. Quem é Jesus? E essa pequena introdução que ele faz aqui em 4 versículos, ele explica de forma muito clara quem é Jesus. E ele explica também que Deus falou com Israel durante um bom tempo, aos pais. Deus havia falado realmente. E, no entanto, o profeta, ele está dizendo o seguinte, que embora tenha falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, Deus tem falado também. Se no passado Deus falava, Deus fala no presente também. Talvez a dificuldade que Israel tinha naquele momento era de compreender que Deus, ele, em cada época, ele é Deus supremo sobre todas as coisas, mas em cada época ele usa de artifícios para não deixar de comunicar. Em cada época Deus ele não se exclui de estar se comunicando. Deus, em cada época que passa, ele está sempre procurando. E o texto fala de muitas maneiras, muitas maneiras. A ideia de Deus articulado, não é de um Deus preso, que ele só fala desse jeito, não, Deus de forma muito articulada. O texto vem falando para nós dessa forma. E aí ele vem explicando para nós que Deus falava de muitas maneiras aos pais. E Deus falava. Deus falava, e Deus falava. Talvez o problema que nós percebemos é que chegou um tempo que Israel passou a não entender mais o que Deus estava falando. Porque quando Deus começou a falar em Jesus, eles não compreenderam. Quando era profeta, os pais pelos profetas, eles entenderam. Às vezes rejeitavam, o profeta chegava e falava, e o profeta era rejeitado, e o profeta não era bem aceito,
E então, amados, Jesus, como ele assumiu a postura de profeta, sacerdote e rei, ele não foi aceito como rei naquele período, não foi aceito como um profeta, e não foi aceito como sacerdote. E, no entanto, a carta aos Hebreus trata Jesus como um sacerdote. Ele trata Jesus como um sacerdote, não como um profeta, não como um rei, mas a carta aos Hebreus, ele coloca, se nós lermos no livro de Hebreus, nós vamos ver que Jesus ele é mencionado aqui como um sacerdote supremo sobre todo o sacerdócio. Lá no versículo 6, se eu não me engano, no capítulo 20, ele fala que Jesus é um sacerdote da ordem segundo Melquisedeque, que veio substituir exatamente a ideia do sacerdócio dos levitas, dos leviratas. Então, a ideia de que Jesus ele é um supremo sumo sacerdote. Jesus, supremo sumo sacerdote, apresentado no livro de Hebreus. E eles não entenderam quem era Jesus naquele momento. Eles não entenderam, eles não compreenderam, na verdade, quem Jesus era. Então, na carta aos Hebreus, ele faz essa introdução. Ele dá essa introdução dizendo para nós que Deus falava no passado e Deus fala em Jesus para o povo hebreu. Para o povo hebreu. Então, essa é a orientação. Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. E aí, amados, nós podemos entender o seguinte, que havia o problema deles não entenderem quem era Jesus, e ele faz uma lista de 10, a ideia de que Deus fala através de Jesus, e ele faz uma lista de 10 situações aqui nesse versículo, a partir do versículo 2, e até o versículo, até o último versículo, até o versículo 4, dizendo o que Jesus fez, dizendo para nós quem Jesus é. Quem Jesus é. Esse Jesus até então que eles não entenderam quem Jesus é. Eles não compreenderam exatamente quem era Jesus. E aí ele fala o seguinte, que se Deus falava pelos pais através dos profetas, hoje, Deus fala através de Jesus. Deus fala através de Jesus. 2, esse Jesus é herdeiro de todas as coisas. Nos fala através de Jesus, o Filho gerado de Deus, e esse Filho gerado de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas. E ainda fala para nós no versículo 2, que esse Jesus, ele fez o universo. Então, amados, ele apresenta Jesus, Deus fala através agora de Jesus, nem só pelos profetas, agora fala através de Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas, e porque através de Jesus, através da palavra, foi feito o universo. No versículo 3, fala que Jesus é o resplendor da glória. Na verdade, dizendo que Jesus é a manifestação de Deus, de toda a glória de Deus. O quarto tópico, ele fala de que Jesus é o resplendor da glória de Deus. No quinto tópico que nós podemos ver aqui, no versículo 3, ele diz para nós que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Exata. Jesus significa que Jesus era o próprio Deus. Expressão exata de Deus. A sexta colocação que o autor da carta aos Hebreus coloca, fala que ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Tudo que existe no universo está sendo sustentado por Jesus. Se Jesus é a palavra criadora, se a criação foi feita através de Jesus, mas ele também é aquele que sustenta todas as coisas, controla todas as coisas, mantém todas as coisas funcionando. Significa que o universo está nas mãos de Jesus. As coisas estão tudo nas mãos de Jesus. Sustenta tudo pela palavra do seu poder. Jesus sustenta todas as coisas. A sétima colocação que o autor da carta aos Hebreus colocou aqui, que faz que ele fez purificação dos pecados. Esse Jesus, ele também fez a purificação dos pecados. O pecado que nós herdamos em Adão, nós temos a purificação dos pecados. Nós temos a certeza da purificação dos pecados. A certeza de nos tornarmos santos, puros, outra vez diante de Deus. A oitava colocação que o autor da carta aos Hebreus coloca sobre Jesus, que ele está à direita da majestade nas alturas. Significa que Jesus
Ele realmente sustenta todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas e ele governa todas as coisas. Todas as coisas estão sendo governadas por Jesus. O governo de toda a criação agora está nas mãos de Jesus, sim. Está à destra de Deus, à direita da majestade nas alturas, governa com o Senhor. Alguns comentaristas falam que Jesus agora, o próprio Deus, governa toda a criação, tudo que foi criado. E o 9 fala que ele é superior a anjos, superior a anjos. E o tópico 10, nós podemos dizer aqui, que ele herdou o nome mais excelente que todos os anjos, que os seres celestiais, que é a ideia de Jesus, Cristo, aquele que nos salvou, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Jesus o Cristo, aquele que veio salvar, dizendo que ele é a salvação de Deus para com as nossas vidas. Então, amados, se o povo de Israel não entendia que era Jesus, está bem explicado, não está? Está bem explicado. Está bem explicado aqui. Logo em 4 versículos, nós temos uma boa explicação de quem é Jesus. Quem é Jesus. O problema é que eles não sabiam, de fato, eles não entenderam esse momento da história da vida deles, quando Jesus veio. Eles entendiam o que os profetas falavam, mas quando Jesus veio, eles não compreenderam quem era Jesus. E aí, amados, em vez de eles recorrerem a Jesus, e Israel naquele momento, ele crucificou a Cristo, Jesus. Embora era plano de Deus. Então nós percebemos que eles não entenderam o tempo deles com Jesus, naquele momento. Eles não compreenderam quem era Jesus, não compreenderam. Vamos fazer algumas aplicações, trabalharmos com alguns pontos para nós hoje. Às vezes é difícil nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia fala que nós estamos vivendo um período chamado graça, um período chamado da igreja. A Bíblia também fala que o tempo que nós estamos vivendo é chamado tempo do fim. E o tempo que nós estamos vivendo hoje, amados, é um tempo que Jesus, ele governa todas as coisas, sim. E tudo que foi falado aqui, esses 10 tópicos, ele encaixa para Jesus em nosso tempo, nem só para o judeu naquele momento, mas encaixa para nós hoje. Deus fala pelo Filho para nós hoje. Através de Cristo Jesus, Deus fala ao meu coração, Deus fala ao seu coração. Sabe por quê? Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo está sendo preparado para o governo eterno de Cristo. Às vezes eu ouço na internet ou no YouTube as pessoas com medo da China, porque está dominando o mundo, porque não sei, as pessoas ficam com medo, né? Porque na época de Adolfo Hitler, na época de Napoleão Bonaparte. É interessante que todos esses governos humanos, eles passaram, todos. No entanto, o que o mundo está sendo preparado, o que está sendo preparado para o mundo é um governo no futuro, com Jesus governando sobre todas as coisas. Não importa os governos que se levantem no mundo, a ideia de um governo totalitário, nós vamos ter um anticristo, sim, antes de Cristo vir. Nós vamos ter esse momento, sim. A humanidade vai ter um período difícil, amargo, onde o anticristo vai estar governando as nações, vai ser terrível. Eu creio que nós, igreja, não estaremos aqui. Mas, no entanto, amado, entenda que nós, como filhos de Deus, Jesus é o herdeiro de todas as coisas, porque os reinos do mundo, tudo que está no mundo, ele passa. Os homens passam. Os grandes homens poderosos, governos passam. Todos eles passam. Entenda que Jesus, ele fez o universo, o tópico 3, e tudo foi criado por Jesus. Todas as coisas que existem, Jesus, ele tem a peculiaridade da mão de Jesus. Imagina aquele que faz um barro, né? Pega um barro e faz um vaso, né? E coloca a sua digital ali. Então o mundo tem a digital de Jesus, a criação tem a digital de Jesus. Entenda que tudo foi criado por Cristo Jesus, todas as coisas foram criadas através dele. E nós podemos entender que ele criou todas essas coisas, e porque ele tinha em Deus a ideia de criar todas essas coisas para a glória, para a sua própria glória. E para mostrar para cada um de nós quem era Deus. Aquele Deus que
é invisível, mas Ele tornou as coisas materiais para que nós viéssemos à existência. Então, se nós viemos à existência, se o mundo, todas as coisas que existem, vêm à existência, é porque tem a digital de Jesus, e Jesus realmente, Ele colocou tudo para que todas as coisas sejam para Ele, por Ele e para Ele. A Ele a glória eternamente, para Ele. No entanto, o pecado trouxe esses problemas para o mundo, trouxe esse distanciamento de Deus, o afastamento de Jesus, trouxe. Mas, no entanto, Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Jesus, Ele resplandece Deus. E Jesus é a expressão exata de Deus. E Ele sustenta todas as coisas hoje. Todas as coisas estão sendo sustentadas por Jesus. Tudo. E Ele fez a purificação dos pecados. E todas as coisas são preparadas para a remissão no último dia. Para a remissão no último dia. Jesus, após ele ter feito a remissão dos pecados, o texto fala que Ele está assentado à majestade, nas alturas, à direita na majestade. E Ele controla todas as coisas. O seu nome é superior aos anjos, e Ele herdou o supremo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus é aquele que morreu na cruz por nós, que pagou os nossos pecados. E podemos dizer o seguinte, que Jesus sustenta tudo pela palavra do seu poder. E Ele fez a purificação dos nossos pecados. Então, para nós concluirmos a nossa aplicação de hoje, nós podemos dizer o seguinte, que Jesus, Ele pagou os nossos pecados na cruz e Ele nos salvou. Ele nos salvou. Jesus, Ele sustenta todas as coisas com a palavra e Ele sustenta todas as coisas. Ele tem cuidado das nossas vidas. E Jesus está sentado à direita e governa sobre todas as coisas. Governa sobre todas as coisas. O problema é que Israel naquele momento não entendeu isso e ele deixou de usar e deixou de entender que era Jesus. E hoje, amados, nós podemos entender o seguinte, que Jesus, Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, Ele sustenta todas as coisas estão sendo sustentadas por Jesus. A nossa vida está sendo sustentada por Ele, e Ele está sentado à destra de Deus, está à direita governando todas as coisas. Está governando todas as coisas. Tem um cântico que fala assim, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há, glória de Deus, luz nas alturas, todo sustento é Jesus. Dai glória a Cristo que limpa os pecados, dai glória a Cristo que reina com Deus, dai glória a Cristo que limpa os pecados, dai glória a Cristo que reina com Deus. Eu gostaria que nesse momento você pudesse curvar suas frontes. Glorifique Jesus. Fala assim, obrigado. Eu entendi. Todos esses 10 tópicos apresentados pelo autor da carta aos Hebreus, eu entendo isso. Eu quero glorificar o teu nome por tão grande salvação, por eu fazer parte desse povo. E me ajude para que a minha vida possa glorificar o teu nome. E eu agradeço pelo sustento, que isso sustenta com a tua palavra, o poder da tua palavra. E agradeço pela purificação dos pecados. Agradeça a Deus por quem Jesus é. Vamos estar fazendo nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque
entendemos que Jesus ele morreu na cruz por nós, nós entendemos que ele fez a purificação dos nossos pecados, nós entendemos, Pai, que Jesus tem cuidado das nossas vidas, nós entendemos, Pai, que Jesus governa todas as coisas. E nos ajude, Pai, para que como filhos possamos estar depositando as nossas vidas diante de Ti, para que a geração futura, para que o Teu Evangelho continue sendo pregado, sendo anunciado. Para que, Pai, assim como o Senhor falou no passado aos pais, o Senhor possa continuar falando ao presente, aos nossos corações. Ajuda-nos a entender em nossos corações o que Jesus fez por nós. Tudo que nós precisamos está em Jesus, Pai, por isso nos ajude. Ouça cada oração nessa noite, que sejamos edificados pelo Teu Espírito, que possamos dar glória a Cristo, que limpa os pecados, possamos dar glórias a Cristo em toda a nossa vida e nos ajude, Pai, a caminhar cada vez mais olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ouça cada oração nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E saiba que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, está sendo sustentada por Jesus. Está sendo sustentada por Jesus. Às vezes nós somos fracos, às vezes nós falhamos, não conseguimos. A maioria das vezes a gente tem dificuldade sim. E 100% das vezes sozinho a gente não consegue. Não consegue. Por isso que nós dependemos de Jesus para sustentar nossas vidas. Que cada vez mais nós possamos buscar a presença de Jesus, porque necessitamos de Jesus para todas as coisas. Deus abençoe. Queria que o grupo Liberto pudesse cantar. Acho que foi o primeiro cântico. Né? Primeiro cântico, isso. Eu esqueci o nome dele. Pudesse vir até a frente. Nós temos tempo ainda, né?